Gente, eu não poderia deixar de me pronunciar sobre a famosa e tão indesejada PEC 37. O que é uma PEC? Projeto de Emenda Constitucional. É um instrumento do Legislativo para alterar a Constituição Federal ou para incluir alguma coisa dentro da Constituição Federal. O que propõe a PEC 37? Ela propõe basicamente a alteração do artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 trata exclusivamente da segurança pública. O artigo 144 delega à Polícia Federal a investigação por crimes federais. Crimes de corrupção, enfim, crimes de tráfico de entorpecentes. E delega à Polícia Civil as investigações dos crimes regionais, dos crimes cometidos aqui no Brasil. Homicídio, enfim, latrocínio, roubo, enfim. Mas o artigo 144 não dá exclusividade a essas duas polícias para fazerem investigações, principalmente a Polícia Federal, a quem compete a investigação por corrupção. Por ausência dessa exclusividade, já que o artigo 44 não dá essa exclusividade à Polícia Federal, o Ministério Público, com base no seu estatuto e no seu regimento, também faz investigação sobre corrupção. Então é fácil você ver que nos crimes, nos escândalos de corrupção que implodiram ou que explodiram no Brasil nos últimos tempos, sempre teve a participação em alguns da Polícia Federal, em outros a investigação do Ministério Público Federal. Por que a Polícia Federal não quer a continuidade da investigação para o Ministério Público? Primeiro, porque julgam que isso é competência privativa da Polícia Federal. Segundo, porque entendem que o Ministério Público mais atrapalha do que ajuda. Entendem os membros da Polícia Federal que o Ministério Público, uma vez em que assume a investigação por crimes de corrupção, desvia a investigação da Polícia Federal. Existe uma briga entre os dois órgãos, Polícia Federal e Ministério Público. Agora, por que o povo não quer essa PEC 37, essa tão indesejada PEC 37? É porque, de fato, a PEC 37 coloca uma exclusividade à Polícia Federal para a investigação de crimes federais ou crime de corrupção. O que entendem os membros do Ministério Público e a população no geral, que você subtrair esse poder do Ministério Público é permitir a continuidade da corrupção. Por quê? Porque a Polícia Federal é um órgão vinculado à União, é um órgão vinculado ao governo federal, é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O Ministério Público é um órgão independente e tem por função a defesa dos interesses públicos, dos interesses sociais. Entendem os membros do Ministério Público que a subtração desse poder vai permitir ao governo federal o gerenciamento das investigações. Com isso, quem estiver no governo federal, tendo evidentemente uma ingerência sobre os órgãos da polícia, sobre os membros da Polícia Federal, evidentemente não permitiria jamais que o seu governo investigasse o seu próprio governo. Por isso é que o Ministério Público tem medo, receio da subtração desse poder. E esse receio ele é compartilhado com a população como um todo. Por isso que a população foi para a rua pedindo a exclusão ou a reprovação da PEC 37. Eu não posso deixar de concordar com a sociedade. Eu também sou contra a aprovação da PEC 37 pelas mesmas razões do Ministério Público. Evidentemente que abusos acontecem dos dois lados, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. Mas se você tirar do Ministério Público o poder de investigação, você vai permitir um controle da União, um controle do governo federal sobre as investigações da Polícia Federal. Com isso, certamente, os membros do poder não serão jamais investigados. Ou, se forem investigados, porão grande influência sobre as investigações. Tenham todos um bom dia e o meu nome é Paulo Fernando.